fazermos a leitura de duas passagens bíblicas apenas. Nós leremos em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, e depois em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. No decorrer do estudo, eu farei referência e leremos algumas outras passagens bíblicas, mas por enquanto vamos ler apenas essas duas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tito, capítulo 2, versos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Fechemos. Tem um errinho aí na tela. Não é 3, é 4. É que nós passamos bem um mês interrompendo os nossos estudos, e quando eu troquei, esqueci de trocar esse trecho. É o quarto estudo que nós estaremos realizando sobre esse tema geral relacionado aos deveres dos pais no que diz respeito à criação dos seus filhos no temor do Senhor. E, como mencionei, estamos retornando ao assunto, né? Depois de um tempo considerável, acho que já tem aproximadamente um mês ou um pouco mais. Cirurgia e depois recepção de membros, Assembleia Geral, reunião do presbitério, essas atividades próprias do final de ano nos levaram a interromper o estudo que temos realizado há vários meses com relação ao tema projetado aí na tela, Família Bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã. E com alegria, meus irmãos, eu retomo o tema, retorno para o assunto que nós estamos considerando, exatamente porque eu tenho consciência da relevância e da necessidade do assunto que, pela graça de Deus, nós estamos estudando. Os dias são difíceis, eu tenho sempre procurado ressaltar isso, e, infelizmente, nós, como igreja, não estamos imunizados contra as influências do mundo. Somos novas criaturas em Cristo, pela graça de Deus, não somos regidos por este século, esse mundo, mas pela palavra de Deus, mas nós somos pecadores. E, infelizmente, os padrões do mundo, os conceitos do mundo, as tendências do mundo acabam, de uma maneira ou de outra, influenciando a igreja, influenciando as nossas vidas. E Deus seja misericordioso e gracioso para conosco nesse sentido. É sempre muito, muito difícil nadar contra a correnteza, resistir contra o curso deste século, levar cativo o nosso pensamento e, juntamente com o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa vida, a nossa prática, a obediência de Cristo, a obediência da vontade de Deus revelada nas Escrituras.
todas as coisas militam contra nós. O diabo, o mundo, a nossa própria natureza corrompida e pecaminosa, o ambiente em que nós vivemos e os nossos filhos vivem, tudo isso torna difícil, sem dúvida, cada vez mais difícil, andar não conforme este século, mas de maneira agradável ao Senhor. Resistir à forma desse mundo, ao curso deste século. E é por essa razão que, não sem propósito, eu tenho me estendido nesse assunto, procurado tratar de maneira pormenorizada, detalhada mesmo, separando, como tenho feito, uma manhã inteira, o período inteiro durante a manhã, as manhãs de domingo, para considerar cada um desses deveres gerais dos pais com relação à criação dos seus filhos. Os irmãos sabem que estivemos estudando vários temas relacionados ao ensino bíblico sobre a família cristã. Recentemente, começamos a nos deter sobre a relação de pais e filhos, maridos e mulheres, depois dos filhos para com seus pais, e então estamos nos concentrando, e aí estamos sendo mais detalhados, mais pormenorizados nessa questão dos deveres dos pais para com os seus filhos. Nós já estivemos considerando 3 desses deveres gerais. O primeiro deles, reconhecer e fazer conhecida a condição dos nossos filhos, amá-los, orar por eles e com eles. Ainda vamos considerar, se Deus permitir, nos próximos domingos, nosso dever de ensiná-los, corrigi-los, encorajá-los. Mas hoje eu quero considerar com os irmãos a nossa responsabilidade no sentido de dar bom exemplo para os nossos filhos. Apenas recapitulando um pouco, que já que passamos um mês aí interrompendo nossos estudos, só para lembrar, os irmãos devem ter em mente que antes de nós antes que nós tivéssemos começado a considerar esses deveres gerais, estive aqui chamando a atenção dos irmãos para o fato de que nós precisamos cuidar de nós próprios, como pais. Os irmãos precisam cuidar de si próprios. Eu sei, um dos grandes problemas nessa área, quando as pessoas nos buscam procurando orientação, procurando conselho, muitas vezes, é que os pais pensam sempre, eles partem da pressuposição que o problema está com os filhos, não está neles, ele não tem muita coisa a ver com o problema, né? Eles querem algumas orientações, instruções práticas, alguns conselhos, apenas com relação a como eles devem fazer para criar os filhos e assim por diante. Mas, na realidade, muitas vezes esquecem que o básico, o principal e o fundamental é que eles guardem de si próprios, eles cuidem de si próprios. Eu diria que, em grande parte, apesar de, como consideramos aqui, temos o dever de orar pelos nossos filhos sobre várias áreas, chamei a atenção dos irmãos para isso, nós precisamos, como pais, orar mais por nós próprios, que Deus nos dê a graça de viver a vida cristã como apraz a Deus, como agrada a Deus, que Deus nos dê fidelidade, sinceridade, piedade e nos faça crentes sinceros e determinados a fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que Deus nos ensina na sua palavra, porque esse é o fundamental, isso é o básico. Eu diria quase que nós poderíamos dispensar quase todos esses estudos, né? E poderíamos talvez só nos concentrar nisso. Cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide da sua vida, submeta-se à vontade de Deus revelada na sua palavra
e as outras coisas virão quase que automaticamente. Eu sei que não é tanto assim, não é? Tem orientações práticas, conselhos práticos, úteis, necessários. Às vezes é possível ser crentes sinceros, dedicados e piedosos e ainda assim errarmos nessa função de criação dos filhos por questões, por desconhecimento da maneira adequada de agir, até em questões menores. Mas isso é o fundamental, meus irmãos, isso é o essencial. E então, depois de considerarmos essa questão do cuidado próprio, eu passei a tratar daqueles temas relacionados aos deveres gerais ou meios através dos quais os nossos filhos podem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor para a glória de Deus. Primeiro, que consideramos é no sentido de que os irmãos reconheçam e façam conhecida a condição dos seus filhos como bênção da parte de Deus, como herdeiros do pecado e filhos da aliança. Já tivemos a oportunidade de considerar esse dever. É dever nosso transparecer, não apenas ensinar, mas transparecer na nossa conduta, na nossa maneira de agir, nas nossas relações, que os nossos filhos não são transtornos, eles são bênçãos de Deus, eles são privilégios da parte de Deus, eles são herança da parte do Senhor. Eles são herdeiros do pecado, é verdade, eles trazem já essa natureza corrompida e pecaminosa, mas eles são bênçãos da parte de Deus e no caso dos filhos do crente são filhos da aliança, para eles é a promessa, que bênção da parte de Deus. Por isso nós os recebemos por batismo infantil como membros da igreja, porque eles são herdeiros das graciosas e gloriosas promessas do Senhor. Como segundo dever geral, estive aqui considerando com os irmãos o importantíssimo dever de amar os nossos filhos, isso de modo concreto, de modo bíblico, não de modo hollywoodiano, não é? Ou apenas emotivo, mas amar como os superiores devem amar os inferiores, isto é, com abnegação, nos doando para eles, cuidando de fato deles. E tivemos a oportunidade de considerar o capítulo clássico da Bíblia sobre o amor, o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, especialmente os versos 4 e 7, e ali aprendemos que o amor inclui verdade, justiça, humildade, abnegação, confiança, paciência, perseverança. É muito bom que os irmãos, aqui e ali, na sua lida diária e responsabilidade diária de criação dos seus filhos, lê esse capítulo da primeira carta aos Coríntios, maridos, esposas, no seu relacionamento mútuo, e sejam lembrados do conceito bíblico de amor, no que ele implica para a nossa vida. Meus irmãos, eu não tenho como exagerar esse dever dos pais para com seus filhos. Eu não sei qual é o mais importante, certamente esse é o mais importante, ambos são importantíssimos. Por um lado, amar os filhos e, por outro lado, disciplinar os seus filhos, que nós ainda estaremos considerando no outro domingo posterior, se Deus quiser. O dever de amar seus filhos. Ame seu filho, ame. Ame no sentido bíblico. Se você não, aqui e ali acontece de ver, não, meu filho é assim, assado, mas eu não sei mais o que eu faço, pastor, porque você pergunta, você disciplina seu filho? Disciplino, dou cada surra. É um bom caminho, é um bom começo. Não quer dizer que boa surra é só um bom começo, que daqui a pouco vai matar o menino, não é? O pior vem depois. Não é isso. É que disciplinar só não basta. Né? Se não amar seus filhos, disciplinar só não basta. Amar não no sentido de fazer a vontade deles e tudo, mas amar no sentido bíblico, que nós estivemos considerando aqui: verdade, justiça, humildade, abnegação, confiança, paciência, perseverança. Ame seus filhos, esteja com eles. Se eu tiver que dar um conselho nessa época, é interessante,
O mundo agora, com essas questões de drogas, essas coisas todas, aqui e ali a gente ouve o mundo lá dando conselho para os pais, dialogar, eles usam outra terminologia, apenas no sentido mais, dialogarem com seus filhos, se relacionarem melhor com seus filhos, darem algum tempo para os seus filhos. A Bíblia ensina isso, enquanto eles ficam passeando, ficaram passeando e ficam ainda com outras ideias e conceitos. Nós tivemos a Bíblia nos ensinando isso com tanta clareza, o dever que os pais têm de amar os seus filhos, de estar com eles, de acompanhá-los, de ter prazer de estar com eles. Vivemos numa época em que as pessoas, as famílias ficam muito separadas. Os pais, pai e mãe, muitas vezes passam 8 horas trabalhando, mais o tempo de transporte, tudo, ou menos que seja, mas os filhos ficam entregues a si próprios. Como é que eles vão conhecer e experimentar o amor que os pais de fato têm por eles? E muitas vezes, além disso, à noite ainda sai com os amigos, os filhos ficam em casa ou vão para outro canto, e por aí vai. Os irmãos sabem, nem vou entrar em detalhes, senão não chego aqui no meu estudo de hoje, né? Mas é um assunto tão relevante, tão fundamental, que eu quero enfatizar cada vez mais isso para o seu filho. Se houver uma sábia combinação de amor e disciplina, meus irmãos, mais da metade do caminho terá sido andado, e os irmãos terão toda a probabilidade, toda a possibilidade de verem seus filhos ser criados no temor do Senhor. E também estive aqui considerando, no último domingo que tratamos deste assunto, nosso dever de orar pelos nossos filhos, de interceder por eles, como fazia Jó. Vai ver, meus filhos pecaram, então lá estava Jó intercedendo, oferecendo sacrifício pelos seus filhos, orando pelos seus filhos, colocando os seus filhos diante do trono da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E nós estivemos aqui considerando esse dever e essa responsabilidade nossa. Não é possível, eu não posso acreditar que um pai, uma mãe que ame seus filhos passe um dia sem orar pelos seus filhos. Eu não acredito. Eu não posso entender, não posso acreditar que um pai, uma mãe crente passe um dia sequer, qualquer dia, sem interceder pelos seus filhos, e digo até várias vezes, orando por eles, suplicando por eles, que quando se recolha no leito à noite, na cama à noite, vá dormir, enquanto, tem gente que deitou, dormiu, né? Mas quem não é assim, pelo menos, que não reflita à noite, não pense nos seus filhos e ore, e sabendo que Deus é soberano sobre os céus e a terra, e reconhecendo tantos perigos materiais e espirituais que nos assaltam nessa vida, não intercedam e não orem diariamente, cotidianamente mesmo, colocando os seus filhos debaixo do cuidado de Deus, suplicando a graça de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos, especialmente pelo coração deles e pela alma deles. Eu não posso compreender isso, e certamente se porventura isso acontece com um de nós aqui, você não tem direito de partir para outra coisa, né? Tem que parar e cuidar do coração, cuidar da alma, passar a interceder pelos seus filhos, orar pelos seus filhos, colocando-os debaixo do cuidado, da graça, da misericórdia de Deus, intercedendo por eles em todas as áreas, pelo bem material deles, é claro, é legítimo, mas especialmente pelo coração, pela alma, pela salvação, pelo destino eterno dos nossos filhos. Mas, meus irmãos, feita essa breve, ou não tão breve, revisão do que estivemos considerando aqui sobre esse assunto nos últimos domingos, depois desse um mês que estivemos aqui interrompendo, eu quero hoje considerar com os irmãos o próximo dever geral dos pais com relação aos seus filhos, e eu me refiro ao exemplo que nós devemos dar para os nossos filhos. Eu acabei de dizer que se você amar seus filhos e disciplinar seus filhos, já tem aí meio caminho andado. Eu digo meio porque se você não der bons exemplos para eles, só disciplinar e amar não será suficiente. Então, é preciso que, com a graça de Deus, por isso eu volto, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa própria vida, cuidar do nosso próprio coração, da nossa própria conduta, do nosso próprio testemunho, do nosso próprio exemplo, para que nossos filhos
possam, observando a nossa conduta, observando o nosso exemplo, andar e caminhar, e escolher esse bom caminho e, com a graça de Deus, determinar andar por ele. Se os irmãos forem ler a Bíblia, verão que um espaço considerável dela é atribuído a essa questão do exemplo. Seria um bom exercício os irmãos procurarem na Bíblia, com auxílio de uma concordância, aonde aparece essa palavra exemplo, utilizada nesse contexto, ou, como vamos considerar rapidamente aqui, a palavra imitar, o verbo imitar, e também padrão. São termos bíblicos utilizados com frequência na Bíblia e que enfatiza bem essa necessidade, a necessidade de sermos exemplos para o nosso filho. Por exemplo, eu anotei alguns textos aqui para chamar a atenção dos irmãos para isso. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. As palavras de Paulo são claríssimas. Ele escreve à igreja e ensina a igreja apelando para o exemplo dele mesmo e de Apolo, exatamente com o propósito de que aqueles irmãos não ultrapassassem aquilo que está escrito e que ninguém se ensoberbecesse. Para nós não é tanto caso o tipo de exemplo aqui. Nesse caso aqui é um exemplo de compromisso com a palavra de Deus, é um exemplo de humildade, mas para nós o mais relevante não é isso. O mais relevante é apenas chamar a atenção dos irmãos e das irmãs para essa necessidade de nós sermos exemplos. Se ministros devem ser exemplos para a igreja, apóstolos devem ser exemplos, nós como pais devemos ser exemplos também. Eu não sei o que foi que houve aqui no meu texto, mas ele ficou meio montado. Quando ele fica mais claro, ele fica com a linha para baixo, não aparece. E assim eu acho que quase os irmãos não conseguem ver lá embaixo. Mas há uma outra passagem na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 4 e 8, onde nós lemos: nem jamais... Bom, a passagem é conhecida porque estivemos estudando bem recentemente esse capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo diz: nem jamais comemos pão à custa de outros, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de nós, nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar, para nos imitar. Os irmãos sabem bem o texto, porque estivemos estudando recentemente. Sabem como um dos problemas que estava acontecendo na igreja de Tessalônica era exatamente o problema da ociosidade, da negligência. Alguns irmãos insistiam em viver uma vida negligente, uma vida ociosa, e então o apóstolo Paulo, com o propósito de convencer aqueles irmãos a abandonarem aquela vida desordenada no que diz respeito a esse assunto e a serem diligentes no trabalho, ele se oferece a si próprio como exemplo, a sua conduta como exemplo, para que aqueles irmãos pudessem seguir. Veja, Paulo poderia apenas fazer o que ele já tinha feito nessa carta, isto é, ele poderia apenas ensinar, orientar, exortar, dizer o que eles deveriam fazer, admoestá-los a proceder de maneira ordeira, ordenada, no que diz respeito a essa questão. Mas ele não fez isso.
ele, quando esteve lá, ele zelou com relação a essa questão, percebendo o problema, deu exemplo próprio para que aqueles irmãos pudessem imitá-los nesse sentido. Há outras passagens bíblicas, vou passar rapidamente, que o propósito é apenas ressaltar a importância do exemplo para que os nossos filhos nos imitem, onde em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se os irmãos forem observar o contexto em que essas passagens se encontram, logo antes, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vinha falando dos limites da liberdade cristã. Ele ensina que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, que nós não devemos buscar o nosso próprio interesse, quer comer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E os irmãos sabem bem o ensino dessa passagem, que nós como crentes não devemos apenas lançar mão dos nossos direitos, nós devemos procurar sempre o bem dos outros e tudo fazer com vista a essa glória de Deus. E nesse sentido, Paulo convida a igreja a imitá-los, restringindo a sua liberdade e os seus direitos por amor aos irmãos mais fracos, com vistas à glória de Deus. E nesse particular, ele se oferece como exemplo à igreja. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17, Paulo escreve: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Se os irmãos forem observar o contexto, e eu não quero tomar tanto tempo nisso, perceberão que Paulo vem falando ali do mundanismo. Eu não quero enfatizar essas circunstâncias específicas aonde a Bíblia ensina que nós devemos nos apresentar como exemplo para que outros possam nos imitar, mas elas são importantes, porque elas nos indicam algumas áreas. Por exemplo, o mundanismo, como Paulo menciona aqui. Se nós formos mundanos, nossos filhos tenderão a absorver a nossa atitude mundana. Se nós buscarmos o nosso interesse em primeiro lugar, e não a glória de Deus, nossos filhos tenderão a absorver essas coisas também. Mas meu propósito com essas passagens é apenas mostrar, ressaltar o quanto a questão do exemplo é relevante, é importante na Bíblia, em vários contextos, em várias situações. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nós lemos: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Também aqui eu posso dispensar maiores explicações, porque os irmãos certamente se lembram ainda da exposição da primeira carta aos Tessalonicenses. E sabem como Paulo louvava aquela igreja, entre várias outras razões, pelo fato de, apesar da perseguição que caracterizou a atividade missionária ali na cidade de Tessalônica, uma das marcas daquela igreja é que eles haviam recebido a palavra de Deus com alegria, com apego, ainda que naquele contexto, ainda em meio à tribulação. E não apenas eles haviam recebido a palavra de Deus assim, mas eles haviam se tornado modelo, exemplo, para que outras igrejas naquela região da Acaia, da Macedônia e por ali, observando o amor abnegado daqueles irmãos, a esperança firme daqueles irmãos, a fé daqueles irmãos, e em particular o compromisso deles com a palavra de Deus, ainda que em meio à tribulação, eles pudessem então imitá-los e tê-los como modelos. E o apóstolo Paulo elogiava aquela igreja nesse sentido. Finalmente, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, nos versos 12 a 13, o autor da carta diz assim: desejamos, porém,
continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Observem essa pequenina passagem aqui em negrito, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqui também Deus nos enfatiza a importância do exemplo para não sermos negligentes espiritualmente falando, mas pela graça de Deus, sermos imitadores daqueles vários exemplos de fé que nós encontramos no Antigo Testamento, aquela nuvem de testemunha. Paulo vai considerar, Paulo não, o autor da carta aos Hebreus, pode ser Paulo, provável até, mas não é certo, vai apresentar para o encorajamento e para o incentivo daqueles irmãos que haviam começado bem, mas que com o passar do tempo estavam tendendo a retroceder. E o apóstolo e o autor da carta escreve exatamente para animá-los e encorajá-los a perseverar firmes nesse sentido, e utiliza novamente essa expressão imitar. Um pouco mais de paciência, para isso eu transcrevi o texto, para não termos que pesquisar na Bíblia e apenas passar rapidamente. Na primeira carta aos Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, passagem que li há pouco com os irmãos, o ensino bíblico é até mais preciso. Ninguém despreze a tua mocidade, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão, torna-te modelo dos fiéis, e aqui Paulo indica algumas áreas em que nós, como ministros de Deus, devemos ser padrão, devemos ser exemplo dos fiéis. Se os irmãos forem observar o contexto em que essa passagem se encontra, e eu tive a oportunidade de falar dessa passagem ontem à tarde aqui, para o grupo de pessoas que estavam aqui se preparando para ajudar na escola dominical, verão que o apóstolo Paulo tem várias orientações a dar a Timóteo, inclusive exortações a dar a ele acerca de como ele deveria fazer, de como ele deveria exortar, mas Paulo não deixa de enfatizar a necessidade de que, para que as pessoas não o desprezassem, Timóteo era relativamente novo, ele era para os padrões da época, ele era um adolescente, ele tinha 30 e poucos anos, então era muito novo. Imaginem, as igrejas tinham os anciãos, os presbíteros, segundo o padrão da sinagoga do Antigo Testamento, eram homens normalmente idosos. Presbíteros, o termo grego, significa os mais velhos, os mais idosos, ou pelo menos os mais experientes. E lá estava Timóteo com 30 e poucos anos, no máximo, nessa casa aí dos 30, e quase certamente, sob a autoridade apostólica, como um evangelista, e lá estava para ordenar, ensinar, determinar, prescrever, orientar, e ele correu o risco de ser desprezado por causa da idade dele menor. Geralmente aqueles que têm mais idade, as pessoas mais idosas, quando veem pessoas mais novas ensinando, tendem a pensar assim, mas esse rapaz é muito novo aí, esse menino é muito novo, ainda não viveu a vida, não tem experiência. É verdade, não tem a mesma experiência, mas idade cronológica apenas não necessariamente significa maturidade, né? Pessoas com idade bem menor são mais maduras do que, às vezes, pessoas com idade mais avançada, embora isso não seja o normal, não seja o natural. Mas Paulo não queria que a tenra idade de 30 anos, nessa casa dos 30 de Timóteo, servisse de causa de tropeço para que aqueles irmãos mais idosos deixassem de reconhecer e receber o seu ensino. E Paulo sabia que para isso ele precisava dar bom exemplo, ele precisava dar testemunho, ele precisava ser padrão para que aqueles irmãos pudessem seguir. E padrão na palavra, aqui não é palavra de Deus, aqui
naquilo que Timóteo falava, evidentemente, tanto em público como no seu relacionamento de um modo geral, na sua conduta, no seu procedimento, no seu amor, na sua fé, na pureza, em tudo isso ele fosse exemplo para a igreja. E os irmãos podem perceber a importância de sermos exemplos também para os nossos filhos no que diz respeito a cada uma dessas áreas, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E finalmente, irmãos, a última passagem bíblica para avançarmos no nosso estudo, que se encontra em Tito, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, nós vemos o mesmo tipo de orientação. Agora Paulo escrevendo a outro evangelista, a Tito, que Paulo havia deixado em Creta, para ali dar continuidade à obra missionária, à obra evangelística. E nesses versos ele escreve: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Irmãos, sabem que nessa carta Paulo dá várias outras instruções e orientações a Timóteo. Orienta como ele deveria escolher ali, conduzir a igreja para a escolha de presbíteros, para orientarem a igreja, como ele deveria tratar as pessoas que estavam andando desordenadamente ali, no outro sentido que não o de Tessalônica, os pauradores frívolos, enganadores, que estavam conturbando a igreja, mas Paulo sabia que ele precisava dar um ótimo exemplo, um bom exemplo, ser um padrão de boas obras, de boa conduta, tanto no que diz respeito à palavra, novamente, como no que diz respeito à linguagem, tanto no respeito à linguagem, à palavra, como no que diz respeito à conduta, para que o adversário, isto é, Satanás, não encontrasse indignidade alguma que pudesse utilizar, e assim a obra de Tito não viesse a ser bem sucedida ali na cidade de Creta. Meus irmãos, eu sei que são várias passagens bíblicas que eu mencionei aqui, mas eu fiz isso, transcrevi, exatamente com um propósito geral só, isto é, enfatizar e ressaltar que ensinar só não basta, repreender só não basta, disciplinar só não é suficiente, amar só não é suficiente. É necessário também darmos bom testemunho, sermos exemplo, sermos padrão para que os nossos filhos possam de fato ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Seja uma palavra utilizada padrão, ou exemplo, ou imitar, o ensino aqui geral é claro, não dá para efetivar essa obra sem nós darmos bom exemplo para aqueles que são ensinados por nós. Já pensou, se eu estivesse aqui, meus irmãos, ensinando os irmãos sobre a criação dos filhos, e os meus filhos fossem desobedientes, andassem desordenadamente, não seguissem esse caminho de Deus, não fossem crentes, estivessem no mundo, seria difícil para mim dar esse exemplo aos irmãos. Como é que eu poderia estar aqui falando, orientando, ensinando, se eu não desse exemplo para os irmãos no que diz respeito a isso? Já pensou se eu estivesse aqui, que, como ministro de Deus, falar sobre marido e mulher, e o meu relacionamento com a minha esposa fosse um relacionamento conturbado, caracterizado por brigas, e os irmãos vissem isso e tomassem conhecimento dessas coisas, que tipo de autoridade nós teríamos com relação para poder ensinar os irmãos no que diz respeito a essas questões? A mesma coisa, é claro, se aplica no que diz respeito aos pais com relação à criação dos seus filhos. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, uma vez que eu já chamei a atenção para
a importância que a Bíblia dá para essa questão de sermos exemplos e não apenas de ensinarmos, disciplinarmos, amarmos, orarmos e assim por diante, gostaria de lembrar os irmãos, primeiro, que quando cada um dos irmãos foi recebido aqui na igreja ou noutra igreja, deve ter prometido alguma coisa semelhante a isso, os irmãos prometem mais ou menos aquilo que está aqui. Eu transcrevi aqui as palavras que nós temos do manual do nosso culto. Quando nós recebemos pessoas como membros, adultos ou menores, nós temos ali algumas perguntas que nós fazemos que refletem o ensino da palavra de Deus. E dentre essas perguntas, há uma pergunta, e tem 2 semanas que eu estive aqui perguntando, os irmãos devem ainda lembrar, que diz assim: estais sinceramente arrependidos do mal que tendes feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Deus ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça. Só faltou acrescentar aqui, prometes ou prometeis, quer dizer, é fácil prometer, não é tão difícil a gente dizer prometo. Vemos isso nos casamentos, promete amar até que a morte os separe, ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, na doença, na saúde, na enfermidade, seja lá o que for, prometo. E depois, 4, às vezes menos de 4, às vezes mais, algum tempo depois, essas mesmas pessoas que publicamente prometeram, às vezes por questões tolas, bobas, são as mesmas que quebram as suas promessas, esquecem aquilo que prometeram. E, infelizmente, para todos, nós sabemos muitas vezes aquilo que vem a acontecer. E com relação ao nosso batismo também, muitas vezes não é diferente. É fácil prometer que, arrependidos da nossa conduta, nós, a partir de agora, estamos resolvidos a fazer uso diligente dos meios de graça. Prometo que eu vou fazer uso diligente dos meios de graça. Isto é, vou ler minha Bíblia todo dia, vou orar todo dia, vou estar assíduo na igreja, a não ser que haja uma impossibilidade mesmo, eu aqui estarei para utilizar esses meios de graça, a comunhão com os irmãos, a pregação da palavra, o ensino. Prometo diante de Deus que eu vou fazer isso. Prometo seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliado pela graça de Deus. É claro, a ideia aqui é: prometo me empenhar, me esforçar de todo o meu coração, toda a minha força, no sentido de fazer aquilo que a Bíblia manda e não fazer aquilo que a Bíblia proíbe. É isso que nós estamos pedindo aqui dos pais, que os pais façam, determinem no seu coração, fazer essas coisas, para que eles sejam exemplos, porque vocês prometeram, nós prometemos isso. Nós prometemos que nós íamos lançar a mão dos meios de graça da maneira mais diligente possível. E às vezes, a diligência no que diz respeito a essas questões vai por água abaixo. Negligência na leitura da Bíblia, negligência na oração, negligência na participação nos cultos, na comunhão com os irmãos, com a igreja. E aí depois as coisas começam a acontecer com os filhos. E por que será, né? O que eu faço? Eu tenho disciplinado. Sim, mas cadê o exemplo naquilo que nós mesmos nos comprometemos diante de Deus e de todos, com a graça de Deus, fazer? A graça de Deus não nos falta para fazer. Deus é fiel, Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, Ele nos dá livramento, meios de graça para que possamos suportar. Observem também, irmãos, relembrem um pouco aquilo que nós prometemos agora diretamente com relação à criação dos nossos filhos, por ocasião do batismo dos nossos filhos. Há 2 semanas atrás, ou 3, aqui estivemos
recebendo menores por batismo. E vários pais tiveram a oportunidade de prometer exatamente como está aqui. Prometeis encaminhá-las, as crianças, pelas santas veredas da cruz. Por favor, observem essa seção em itálico aí. Servir-lhes vós mesmo de exemplo de piedade e envidar todos os esforços para livrá-las das más companhias e dos maus exemplos. Ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e estimar como irmãos os demais membros da igreja. Prometem? E aí é tão fácil a gente dizer, prometo. Às vezes de modo um tanto quanto irrefletido, ou ainda que sincero, o difícil é perseverar nos nossos votos, nas nossas promessas. É melhor não fazer votos, não prometer para não cumprir, do que prometer e não cumprir. E observem, irmãos, que dentre aquilo que prometemos por ocasião do batismo dos nossos filhos, algumas dessas questões já estivemos estudando, e vamos enfatizar outras delas, mas está essa promessa de que nós vamos, com a graça de Deus, servir de exemplo para os nossos filhos. Nós vamos ser para eles, com a graça de Deus, exemplo de piedade, exemplo de pessoas que andam em obediência ao Senhor, que têm compromisso com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Quem ama, obedece. Ainda ontem estivemos considerando isso aqui. Quem ama tem prazer de obedecer. E essa é a promessa nossa por ocasião do batismo. Com a graça de Deus, encaminhá-las nas veredas da cruz, nos empenhar de toda maneira para evitar as más companhias e maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las conosco à igreja, ensiná-las a adorar a Deus com reverência, a estimar como irmãos os demais membros da igreja, e nisso tudo nós vamos dar exemplo para que eles vejam essas coisas, e vendo essas coisas possam imitar seus pais. Respondemos ainda, prometeis orar com elas e por elas, dar-lhes ou mandar dar-lhes a instrução e educação que puderdes, criá-las na disciplina e na administração do Senhor, e aí nós prometemos essas coisas, e muitas vezes, quando os filhos não mostram apetite pelas coisas de Deus, nem amor aos irmãos, nem apego à palavra do Senhor, nem determinação de fugirem das más companhias, os pais não sabem nem porquê e querem resolver o problema apenas com o cinturão, quando na realidade não tem servido de exemplo, às vezes, para que seus filhos possam ver com clareza e então seguir o exemplo dos pais com clareza. Já tive a oportunidade aqui de considerar com os irmãos a pergunta 129 do nosso Catecismo Maior, que se exige dos superiores para com os seus inferiores. Se os irmãos observarem que nós vamos ler aqui na resposta, verão que são os deveres gerais que nós estamos considerando, que nós ainda vamos considerar. Eles estão praticamente todos aqui. Eu não extraí aquela relação de deveres gerais do nosso Catecismo Maior, nem disso não, mas daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas quando nós vamos ver instruções como essas, ou mesmo as perguntas feitas, nós vamos ver que bate exatamente com aquilo, porque é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O que se exige, portanto, dos superiores para com os inferiores? E a questão, é claro, principalmente dos pais para com os filhos. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus, e nós já sabemos que os pais, com relação aos filhos, recebem quase que todo o poder com relação à criação dos filhos, e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, consideramos isso, que orem por eles e os abençoem, consideramos isso, que os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal. Estaremos considerando isso, essas questões esses deveres nos próximos domingos, protegendo-os e promovendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que, por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar,
glorifiquem a Deus, honrando-se a si mesmos, e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Aqui e ali, uma das queixas mais frequentes dos pais é: nossos filhos não obedecem, não respeitam a autoridade dos pais. E querem, às vezes, alcançar esse respeito, dizendo: menino, me respeite, e gritando, ou então lançando mão apenas da disciplina e do cinturão. O problema é que eles não se fizeram respeitar. Eles não deram exemplos para que os filhos pudessem, de fato, seguir. E aí, então, por causa de um procedimento não sério como deveria ser, não prudente como deveria ser, não santo como deveria ser, eles não deram o exemplo necessário para que seus filhos pudessem seguir, e assim contaminaram, minaram a própria autoridade que Deus deu, mas que eles não souberam honrar com a conduta e com o procedimento para que seus filhos pudessem seguir. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos com base nessas passagens bíblicas e também nesses documentos de fé presbiterianos nossos, para essa situação privilegiada em que os pais se encontram. Eu já ressaltei esse fato quando considerei outro tema nesses estudos que nós estamos realizando. Os pais encontram-se numa situação privilegiadíssima. Eles têm oportunidades que ninguém mais tem para influenciar os seus filhos pelo seu exemplo, pela sua conduta. Já tive a oportunidade de considerar aqui com os irmãos que temos essa oportunidade no sentido cronológico. Nós temos os nossos filhos conosco desde o início, desde que eles são pequenininhos. Eles acabam de nascer. Eu não sei como foi com você, mas enrola os meninos ali naqueles panos. Num dos partos da Laís, eu estava lá dentro. Né? E acabou de nascer, foi a Laizinha. Aí enrolou e me deram, né? Com aquela roupa que a gente dá ali. Pronto. Desde aquele momento, os filhos estão conosco. Desde pequenininhos. E não apenas cronologicamente, nesse período em que eles são mais maleáveis. Tive já a oportunidade de considerar essa questão com os irmãos, mas preciso relembrá-los disso aqui, nesse contexto. Eles estão conosco. Depois é muito mais difícil moldar o caráter dos nossos filhos. Nessa idade, até 2, 3 anos, o caráter deles é mole como cera. Não vou dizer como cera, que são pecadorzinhos, né? Não é tão mole assim não, mas é como pedra-sabão. Os irmãos conhecem, né? A pedra, mas a gente risca com a unha até. Não é tão difícil moldar o caráter deles. Quantitativamente, nós pais temos os nossos filhos junto a nós, todo momento, ao dormir, acordar, comer, no lazer, na igreja. Ninguém tem tanta proximidade e oportunidades quanto nós pais temos. Exatamente por isso, a ordem dada em Deuteronômio: tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, é dada aos pais. É eles, ou nós que estamos com os filhos, ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar, ao comer, ao passear. Estamos ali com os nossos, ou melhor, deveríamos estar ali com os nossos filhos. Infelizmente, na vida atual, muitas vezes, papai e mamãe, boa parte do tempo, não estão com os filhos para ter essa oportunidade. Qualitativamente também, os filhos podem aprender com os pais, especialmente pelo exemplo, porque eles estão ali todo momento, todo tempo. Enfim, irmãos, o que eu estou ressaltando é que não há familiaridade que se compare à familiaridade que os pais têm com os seus filhos. Ou pelo menos não deveria haver. Professores não têm, professores vêm, pegam aquele pedacinho dos alunos, e geralmente não é só um, não pode dedicar todo o tempo para ele, tem 10, 15, 20, 30, sei lá, dependendo da turma do ano,
na igreja a mesma coisa, e ainda naquele tempo limitado. Os pais não, os pais podem não apenas ministrar ensinos nesse contexto diário da vida, ao andar, ao sentar, ao levantar, ao trabalhar, ao ensinar, sei lá, ao passear, ao comer, mas eles também têm a oportunidade inusitada de oferecer exemplo para que os nossos filhos possam seguir. Quero concluir, meus irmãos, esse estudo sobre a importância de darmos exemplos para os nossos filhos, apenas sintetizando aquilo que é mais relevante e mais importante. Ressaltando o fato de que o exemplo dos pais, meus irmãos, ele é fortíssimo, poderoso para a criação dos filhos. Muito dificilmente poderemos fazer, outras pessoas poderão fazer aquilo que os filhos não fizeram. E podem ter certeza que seus filhos sabem, se você leva a sério a palavra de Deus, se você sinceramente está determinado a viver para a glória de Deus, para a honra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Eles sabem muito bem aquilo que você busca em primeiro lugar, se o reino de Deus ou o mundo. Eles conhecem, eles veem, eles sabem. Eles gozam de uma intimidade que ninguém goza, quase goza. Você goza de intimidade com eles que ninguém quase goza. E vou dizer aos irmãos, que bênção, mas ao mesmo tempo que desastre, porque seus filhos tenderão a imitar você. Dificilmente outros vão fazer aquilo que você não fizer. Eu digo que bênção, porque que privilégio. Ainda que outras pessoas possam influenciar os nossos filhos, pelo exemplo, a influência deles será circunstancial, temporária e ocasional. E nós temos a oportunidade, a possibilidade de influenciá-los de uma maneira duradoura, perene, mais intensa, mais forte, maior do que a influência dos outros. E se essa influência for positiva, nós estaremos, com a graça de Deus, quase que como imunizando-os contra as outras influências maléficas que virão de lá de fora. Por outro lado, nisso consiste o desastre. Se nós não formos sérios nisso, se nós não dermos aos filhos, proporcionarmos aos filhos o exemplo que eles precisam ter, pode ter certeza disso, eles vão imitar você. Para mim, uma das coisas tristes de constatar é, por exemplo, ver um casal que não vive bem, marido e mulher. Às vezes estão na mesma casa, mas é só confusão, discussão o tempo todo, ou então acabam se separando, aquelas tragédias que têm acontecido na nossa época, no nosso tempo, e com relação às quais a igreja, repito, não está imune. E aí nós vemos o quanto os filhos sofrem. Quantas vezes temos tido o desprazer de constatar isso, como os filhos sofrem, como eles são, puxa vida, é horrível para eles a condição do pai e da mãe. Naturalmente, nós poderíamos pensar o seguinte, bom, essa criança está imunizada quanto a isso. Eles vão ser bom pai, vai ser bom marido ou boa esposa, e para a tragédia nossa, nós vemos que eles vão imitar os pais. Aquilo que causa dor e tristeza e sofrimento a eles tendem fortemente a reproduzir. É facílimo ver filhos de pais separados se separarem também, quando crescem em casa. Filhos de pais que vivem em contenda, viverem em contenda também. Porque a grande realidade, irmãos e irmãs, é que eles aprendem muito mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras e com os nossos atos. Eles olham, eles observam, e nisso reside a importância de nós darmos bom exemplo para os nossos filhos. Porque senão, eu não vou dizer, graças a Deus por isso, que isso é um fator
determinante no sentido absoluto. Não. Claro que tem filhos de pais complicados, casamentos complicados, e que pela misericórdia e graça de Deus já vivem vida íntegra e reta e boa. Tudo bem, graças a Deus por isso, é possível superar. Mas, de modo geral, meus irmãos, os filhos observam muito bem o que pai e mãe fazem e eles tendem a reproduzir aquilo que eles veem nos pais. Eu diria que quase independentemente daquilo que eles ouvem dos pais. Os filhos, dificilmente levarão a sério a Bíblia, digo isso da maneira mais pensada possível, se você não levar, você como pai e mãe. Dificilmente eles deixarão se governar pela Bíblia, se você não deixar, como pai e mãe. Dificilmente eles serão assíduos no culto, terão compromissos com a igreja, colocarão seus compromissos espirituais em primeiro lugar, se você não colocar, como pai e mãe. Se os filhos veem que você, um aniversáriozinho aqui é razão suficiente para não ir para a igreja, qualquer aniversáriozinho, qualquer compromisso social menor é suficiente para romper com um compromisso maior, eles vão aprender a lição rapidinho. E vão reproduzir essa mesma falta de compromisso com a Bíblia. Dificilmente eles amarão sinceridade os irmãos se você não amar. Dificilmente eles colocarão, meus irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se você não colocar. Eles vão compreender claramente, perfeitamente, em que está o seu coração. Eu não estou querendo dizer com isso que nós, como crentes, não podemos ter passeio, lazer, interesses em outras áreas da vida. É claro que nós temos, mas a questão está em que está o nosso, em primeiro lugar está o nosso coração. O que nós buscamos em primeiro lugar? Se o nosso interesse em primeiro lugar é o mundo, o interesse deles vai ser, ou tenderá fortemente a ser. Se eles veem que a nossa vida, todas as coisas, elas giram em redor da nossa fé, do reino de Deus, da nossa alma, do nosso coração, nosso amor a Deus, nossa determinação de viver para a honra e glória de Deus, eles tenderão a seguir esse caminho. Por isso eu digo que bênção e que desastre. E que responsabilidade a nossa. Que responsabilidade a nossa. Aí então, muitas vezes, porque os filhos, fala-se na igreja, e os filhos não parece que entra por aqui, sai por aqui, as crianças às vezes entra por aqui, sai por aqui. Ou na escola, os professores sabem a luta que é. Por quê? Porque em casa eles não têm o exemplo dos pais. E quero concluir, meus irmãos, essa reflexão mesmo, com relação à importância de sermos exemplos para os nossos filhos em todas as áreas da vida, especialmente no que diz respeito à obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra, com uma citação de Baxter, um dos grandes pastores da alma, uma das pessoas que escreveu muito mesmo sobre orientações pastorais, especialmente no que diz respeito ao conhecimento da nossa alma. Ele disse assim, escrevendo exatamente sobre esse assunto: o exemplo dos pais é poderosíssimo, tanto para o bem como para o mal. Se eles, os filhos, virem você viver no temor de Deus, isso os ajudará muito a persuadi-lo de que esse é um caminho mais necessário e excelente. Se eles os virem vivendo uma vida carnal e ímpia, isso o encorajará a imitá-los. Que Deus seja gracioso conosco, irmãos. Eu não sei, talvez o sentimento dos irmãos seja esse, mas puxa vida, é tão difícil viver a vida íntegra, reta, temente a Deus. Não é? Quem é suficiente para essas coisas? Eu diria ninguém, nenhum de nós é.
Mas a Bíblia nos ensina que a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência vem do Senhor, que Deus não permitirá que nós sejamos tentados ou provados além da nossa força. Ele nos dá meios de graça, Deus é fiel. De modo que nós tenhamos a capacidade, as condições de cumprir os nossos votos e diligentemente procurarmos ser fiéis a Deus. Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de sermos exemplos perfeitos para nossos filhos. E eu ouso dizer para os irmãos que isso não é o mais relevante. O mais relevante é que eles percebam que em nós há a sinceridade, a determinação sincera, empenho sincero de conduzir nossa vida de acordo com aquilo que Deus nos ensina para a honra e para a glória de Deus. O grau em que nós seremos bem-sucedidos disso na nossa vida, eu ouso dizer que nem é o mais importante. Uns andarão mais, outros andarão um pouco menos. Mas se eles perceberem que a nossa fé não é de brincadeira e que em casa nós lemos a nossa Bíblia, papai lê a Bíblia dele, ora e busca viver de acordo com a vontade de Deus, que procura ordenar sua vida, nossa vida, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que tem como meta honrar e glorificar a Deus, que coloca, resumindo, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, graças a Deus, Deus nos acrescenta as outras coisas na justa medida da nossa necessidade, daquilo que Ele sabe que é bom para nós. Eles tenderão a seguir o nosso caminho, a nos imitar e escolherão, com a graça de Deus, a vereda da fé, caminho apertado, difícil, árduo, mas que conduz à vida. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Peço